apenas sugerir para vocês algumas formas de lidar com a nossa mente, algumas formas de pensar que nos ajudem a sair dos enroscos psíquicos que nós mesmos criamos e a vida nos cria. Essa é a primeira coisa, a responsabilidade grande. Depois disso, a palestra da semana passada, curiosamente, um trabalhador da casa seria o palestrante da última sexta-feira. Mas ele teve imprevisto e o Luiz acabou dando a palestra para nós sexta-feira passada. E aí o tema do Luiz foi muito parecido com o tema que eu trouxe hoje. Porém, eu já tinha definido o tema algumas semanas atrás, já tinha todo o esboço, o escopo do que eu estava fazendo. E aí eu pensei, vou mudar o tema, vou começar do zero. Mas aí eu assisti a palestra, não pude estar aqui presente semana passada, e assisti a palestra do Luiz na minha casa no dia seguinte, e percebi que ele, na verdade, só preparou o tema para que eu pudesse abordá-lo hoje. Então, a Casa Caritas, ela funciona assim por muitas vezes. Nós, trabalhadores, às vezes, nas nossas reuniões, comentamos algo que nós estamos pensando ao longo daquela semana, um sonho que teve, um acontecimento, uma vivência, e ela se compartilha com todos os outros. A gente pega o livro dos Espíritos, o Evangelho, para ler, e quando abre a página, vem aquele tema que era comum a todos naquela semana. Então, se vocês observarem, as palestras do Caritas, elas vão seguindo um tema muito parecido do outro. E nada disso é por acaso, né? Provavelmente nós somos intuídos a isso, os nossos trabalhos conectam os nossos pensamentos e fazem essa simbiose, esse compartilhamento das ideias. E aí é por isso que a gente parece que um está copiando o outro, um está se inspirando no outro, mas não é verdade. É, na verdade, o acaso e a gente apenas segue o fluxo que está sendo sugestionado a nós. Então, hoje eu trouxe o tema armadilhas da mente. Eu vou passar para o próximo slide, não sei o que não está. Então, introdução em saúde mental é mais ou menos isso que eu falei agora para vocês, né? O porquê do tema e o diálogo. Então, por mais que o tema seja parecido com o do Luiz, ele preparou o terreno, falou para nós na semana passada da ansiedade, da depressão, né? Da dependência de um sentimento que não traz luz nem clareza para nós, mas que a gente tem que estar em constante vigília, em constante tratamento. Então, ele explicou semana passada muito bem, de uma forma técnica, como o excelente psicólogo que é, trouxe para nós, às vezes, conceitos que a gente nunca imaginaria, né? Porque, assim como eu, muitos aqui não estudaram psicologia nem nada. E aí eu hoje trago uma forma divertida, um pouco mais divertida, diferente. Eu não trago aqui nenhuma verdade absoluta, digamos assim. O que eu estou trazendo para nós aqui hoje é uma reflexão. Eu gostaria só de sugerir a vocês uma forma de pensar, uma forma, às vezes, de agir com os nossos pensamentos dentro da nossa cabeça. Porque eu não sou psicólogo. Se eu fosse, talvez eu estaria sendo um pouco mais técnico, como o Luiz foi semana passada. Então, esse é o porquê do tema e o porquê da importância do diálogo, ainda mantendo essa situação da saúde mental. Então, vamos lá. Entendendo a mente e a alma, né? Aqui eu trouxe 3 frases para a gente começar. A primeira frase é minha. Primeiro, nós precisamos entender que a nossa mente, os nossos pensamentos e a nossa alma se fundem e formam aquilo que nós somos. Então, no fundo, tudo que a gente pensa, tudo que a gente reflete é aquilo que a gente é, né? Porque é muito difícil a gente pensar de uma forma que nós não estamos acostumados a pensar. É o que somos, né? Se eu acordo de um jeito, eu sou daquele jeito. Se eu penso de um jeito, eu sou daquele jeito. Então, essa frase mostra para nós que os pensamentos e a alma unidos fazem aquilo que nós somos no dia a dia. Depois eu trago outra frase que é: dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. Por quê? Nosso pensamento ele não é material. A gente não consegue pegar o pensamento. A gente não consegue fazer o pensamento virar uma bola, um cubo, um quadrado, um objeto. Não dá.
mesmo se a gente pôr a mão na nossa cabeça, a gente não está pondo a mão no nosso pensamento. Então, o José Saramago ele tem diversas literaturas dramáticas interessantíssimas, embora não sejam espiritualistas, mas a gente que estuda doutrina, quando lê, fala, opa, isso aqui tem tudo a ver com a doutrina espírita. Isso aqui faz o link com tudo aquilo que a gente estuda no Livro dos Espíritos. Aqui os trabalhadores estão estudando o Livro dos Médiuns, que é um pouco mais complicado. Então, o próprio José Saramago, sem usar o tema espiritualidade, nem espiritualismo, nem espiritismo, ele fala para nós que dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o estômago. Depois eu trago uma palavra de um livro, de uma frase de um livro espiritualista, que é do Ramatiz, que é um irmão bem conhecido nas literaturas espiritualistas. O mundo projetado ao redor daqueles que procuram negar inconscientemente a verdade para se manter em alguma zona de conforto é mais fascinante do que o mundo introspectivo que está dentro de seus corações. Pois o reino do espírito exige uma reforma interior, enquanto o mundo ilusório externo ele é mais egoísta e exclusivista. Então, o que o Ramatiz quis dizer aqui para nós? Que é muito mais fácil a gente se manter na zona de conforto sem olhar para dentro de nós. É muito mais fácil entrar no carro na hora de trabalhar ou na volta do trabalho e ligar uma música. E fazer com que aquela coisa externa distraia a nossa cabeça. Fazer com que o motorista que nos fechou no trânsito seja o culpado por algum mau humor, algum problema que a gente tem. Idem quando a gente chega em casa, ou acorda em casa no dia de folga. Para se manter na zona de conforto, a gente está sempre procurando alguma coisa que está externa. Porque quando a gente para e começa a olhar internamente, aí a gente tem que conversar consigo mesmo. Tem que enfrentar os medos, tem que enfrentar os traumas, os problemas, os desejos, as ansiedades. E aí a gente, às vezes, evita porque, não, hoje eu acordei de bom humor, eu não quero ficar pensando em problema. E às vezes o problema está dentro de nós. Então, a Ramatiz deixou isso de uma forma clara e isso, né, atinge nosso espírito, atinge nossa energia, atinge tudo. Então, para a gente começar, eu separei essas 3 frases para iniciar essa nossa reflexão. E aí, para a gente seguir adiante, como a gente vai falar da mente e da alma, não tem como não falar do princípio vital. Talvez nem todos vocês saibam o que seja o princípio vital, porque é normal. O próprio estudo da doutrina não é fácil a gente conceber esse conceito, não é fácil a gente entender, e ele nem sempre está lá disponível e explícito para a gente poder absorvê-lo dessa maneira. Então, achei importante começar falando do princípio vital, para que a gente possa entender aí a origem dos nossos pensamentos. Da onde que vem os pensamentos? Da onde vem essa energia que mantém a gente vivo, mantém a gente de pé, né? O celular, o computador, a gente carrega na tomada. Carregou, está lá a bateria, ele estava ligado, funcionando. E o corpo humano? Mas a gente dorme. Mas enquanto a gente dorme, o corpo não desliga. O corpo está lá funcionando. O batimento cardíaco diminui, a respiração diminui, mas a gente ainda está lá. Se a gente ficar parado, imóvel, de olhos fechados, ouvidos tampados, o nosso pensamento continua girando. Ou seja, tem uma energia lá dentro. Tem algo que está te dando essa energia, essa eletricidade, a ponto do seu pensamento estar funcionando, está energizando o seu cérebro, que é ali onde está o nosso pensamento, é ali onde está o princípio vital e também a nossa alma, né? E aí é a energia primária inteligente, porque antes de existir um corpo, antes de existir um perispírito, que é o nosso corpo espiritual, antes de tudo isso, tem uma força motriz, tem uma energia, tem um pensamento lá. Tem um acúmulo de energia, tem um acúmulo de vivências dentro daquela forma energética, né? Dentro dessa energia primária inteligente. O que difere dos seres humanos dos seres mamíferos que a gente conhece na natureza e todos os outros seres vivos que a gente convive? É esse princípio inteligente, é a inteligência, é a individualidade. Nós, quando essência, quando energia, começamos a criar a nossa individualidade, a nossa inteligência, a gente começa a seguir para o caminho do humano. É a vida intelectual que está ligada ao espírito. São os nossos pensamentos. A nossa bagagem,
A nossa alma, na verdade, ela é um conjunto de energias utilizando todas as nossas vivências, alimentando essa energia cada vez maior ou cada vez menor. Depende de como a gente trata, como a gente vive e o que a gente faz em cada uma dessas experiências. É a sede das memórias. Por quê? Tudo que a gente fez nessa vida ou em vidas passadas está lá na memória. A gente não tem acesso a todas as memórias, a todas as vidas passadas. A reencarnação, muitas vezes, ela vem como uma bênção, para que a gente reencarne e esqueça das vivências, boas ou ruins. Não precisam ser ruins, por isso que eu tenho que esquecê-las. Às vezes elas são tão boas que elas vão te deixar anestesiado na sua próxima reencarnação. E aí você precisa esquecê-las para poder viver novas coisas, aprender, errar, corrigir os seus erros. Então, ela é a sede das memórias. Tudo isso, eu estou falando, que é o princípio vital. É aquela energia lá do começo, é aquela primariedade do ser humano, antes dele ser ser humano. O pensamento verbal é aquela fala interna que não para nem por um instante. A gente tem uma fala dentro da nossa cabeça, não adianta. Ela está lá, ela é constante. Se ela não fala com a gente mesmo, ela fala com os outros em pensamento, ela julga, ela descreve, ela observa, mas aquela fala está lá. Até na hora que a gente vai pedir uma coisa para Deus, às vezes a gente não fala com a boca, mas a gente fala com aquela fala do pensamento, com aquela fala interna. Ou seja, é esse princípio vital todo que está envolvendo a gente. Esse princípio vital como energia traz a bagagem, transforma a gente num corpo espiritual, que faz a conexão com o corpo físico. Então, nós temos o corpo físico de carne, que a gente pode pegar, o corpo espiritual, que é o que a gente na doutrina chama de perispírito, que é o que a gente consegue, às vezes, visualizar com uma clarividência, com uma mediunidade um pouco mais apurada. E o princípio vital é essa energia, é a carga da tomada que faz todo esse conjunto funcionar. Como o Luiz, o André gostam de falar bastante isso, é o corpo psicossocial, né? Como é, Luiz? Biopsicossocial, sócio-espiritual. Então, ele é biológico, sócio porque ele é sociável, nós nos comunicamos, e ele é espiritual também. Então, eu achei importante a gente falar do princípio vital para a gente entender de onde vêm as nossas ideias. Porque muitas vezes também nós temos travas inconscientes que estão em memórias armazenadas lá no nosso subconsciente que nós não temos acesso a elas de forma clara. Eu não consigo me lembrar da minha última reencarnação. Mas ela está lá. Em algum lugar lá no meu subconsciente, ela está lá dentro. E às vezes eu tenho uma trava, um trauma, ou às vezes uma vontade excessiva por uma coisa que está nessa memória subconsciente. Está lá escondida. E a gente não está percebendo ela. Como que a gente pode chegar a percebê-la? Meditando, conversando consigo mesmo, se autoconhecendo. E aí talvez a gente consiga identificar que, olha, às vezes eu gosto mais disso ou não gosto mais daquilo, porque eu tenho uma memória ali subconsciente. Eu tenho essa bagagem. E aí a gente começa falando das funções primárias do ser humano. O pensamento, ele é um elemento intelectivo. O sentimento, ele já é um elemento afetivo. Então, nem sempre o sentimento anda junto com o pensamento, né? Às vezes nós somos atacados por emoções boas ou ruins antes de pensar nelas. Ou pensando em uma coisa, vem uma sensação completamente diferente daquilo. Então, o elemento afetivo nem sempre, que é o sentimento, nem sempre vai estar junto ali com o pensamento. E é aí que está o nosso equilíbrio. A gente precisa saber se autoconhecer, dosar, se equilibrar e tratar as nossas emoções, tratar os elementos afetivos. Aí, além deles, vem a intuição, a sensação, porque a gente, muitas vezes, é intuído, seja por nossos mentores, por nossos colegas encarnados ou desencarnados. A intuição está sempre por ali, que também não é uma coisa fácil de sempre ter acertado. Fui intuído agora. Ou tive apenas um pensamento salutar ou não. A sensação, a mesma coisa. A vontade, elemento de autocontrole. Então, o ser humano, quando ele está com muita vontade, o que ele faz? Ele quer matar a vontade.
Se eu tiver com vontade de tomar água, o que eu quero fazer? Eu quero tomar água. No momento que eu pego o copo e estou tomando água, eu estou no controle. Eu estou matando a minha vontade. Depois eu assisto. E o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio ele vem para coordenar isso que a gente pode ou não pode fazer, quer ou não quer fazer, quer ou não quer assumir aquele risco. Somos nós que estamos no controle. Mas para estar no controle, o que a gente precisa? Ter controle do pensamento, controle do sentimento, saber identificar as nossas intuições, sentir as sensações e comandar a nossa vontade. E aí vem o livre-arbítrio guiando esse barco para onde a gente quer ir. Mas somos nós que direcionamos. Por isso que é o livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Dentro dos nossos preceitos, dentro das nossas vontades, pensamentos e tudo mais. E aí vem a inteligência. Por quê? Porque nós, como seres inteligentes, temos capacidade de discernir tudo isso. Os animais, por isso que nós chamamos eles de irracionais. Eles têm, às vezes, só vontade, só instinto, só realização. Eles não têm a reflexão. Por isso que nós temos o raciocínio e eles não. E aí a inteligência, ela se revela por atos voluntários, ao livre-arbítrio aí, refletidos, ao pensamento aí, premeditados e combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. E é incontestavelmente um atributo exclusivo da alma, ou seja, a inteligência, como disse Allan Kardec na Gênese, a inteligência é um atributo da alma. Por isso que eu fiz questão de explicar o princípio vital. Da onde está vindo toda essa energia, da onde vem todos esses pensamentos, da onde vem? Da onde vem? Essas são as funções primárias do ser humano. E aí, eu não sei se todos aqui assistiram, mas é um filme recomendadíssimo para que a gente possa não aprender, porque ele é uma sátira, ele é uma animação, ele não é um manual, uma regra, um estudo científico. Mas ele é um filme divertido, por isso que ele se chama Divertidamente. Inclusive, eu errei aqui, é Divertidamente Tudo Junto, o nome do filme. É uma animação da Pixar, onde ele mostra tudo isso para nós. Ele mostra os personagens, todos nós temos esses 5 personagens dentro das nossas cabeças. Que é, aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ler, mas é a tristeza, o medo, a alegria, o nojinho, que é o julgamento, né? Quando a gente julga, que não gosta daquela pessoa, não foi com a cara, a pessoa não bateu, é o nojinho, e a raiva. Que a raiva do filme, na hora que ele explode, sai uma labareda da cabeça dele. Porque é a hora que a gente perde o controle. É a hora que a gente explode. Então, só esse filme aqui daria o tema de uma palestra inteira. Era uma das minhas opções quando eu comecei a receber essa ideia de falar sobre esse tema aqui, há meses atrás. Como eu não sei se todos assistiram, eu já fiz uma palestra sobre também uma animação da Pixar, que nem todos haviam assistido o filme. E aí, uma colega queridíssima aqui da casa chegou a comentar: poxa, mas você não contou o filme inteiro? E é verdade, ela tem toda a razão. E depois eu parei para refletir e falei: nossa senhora, gente, eu tirei das pessoas a oportunidade da surpresa, né? Do filme surpreendê-las. E é verdade, eu contei o filme inteiro. Então, eu deixo aqui a sugestão para que, se vocês depois sinalizarem na próxima palestra, olha, Guilherme, todo mundo viu o filme Divertidamente. Aí eu trago ele em forma de apresentação para que a gente tenha até um debate, porque ele vai gerar inúmeras reflexões na cabeça de todo mundo. Então, fica a minha recomendação, e aqui fica todas aquelas ferramentas. Ou seja, dá para viver só de alegria? Não dá. Não dá. Senão, a gente não consegue nem se concentrar no trabalho. Você está tão alegre, você ri de tudo, como você vai se concentrar para fazer uma coisa séria? Como que você vai ajudar uma pessoa, um parente, um amigo, um colega, um desconhecido? Como que a gente vai ajudar o próximo? Se a gente só estiver alegre, a gente tem que se colocar no lugar do próximo, tem que saber o que falar. Às vezes, não pode chegar só com alegria.
Ela é o que move a gente, tudo que a gente gostaria de ser. Ser 100% alegre todos os dias, ok, mas precisa do equilíbrio. E o filme mostra isso para nós, né? E aí o medo tem que ser tratado, a tristeza tem que ser dosada com cuidado, porque a tristeza é importante para expressar os nossos sentimentos, para a gente poder pedir ajuda, porque senão o que acontece? Eu escondo a tristeza, ninguém sabe que eu estou triste. Vai chegar um momento que eu vou me sentir o quê? Solitário. Poxa, eu estou triste, eu estou com um monte de problema e ninguém me ajuda, ninguém me dá conselho, ninguém olha para mim. Não, as pessoas olham, mas você só mostra alegria. Como que as pessoas vão querer te ajudar? Como que as pessoas vão se condoer com você? Como que você vai ser ajudado e ajudar o próximo? Então, a tristeza é parte fundamental disso. É importante a gente ter aquela pequena dose de tristeza. Perdi uma pessoa que eu amo. Ah, mas eu vou esconder, não vou derramar uma lágrima. Não! Deixa lá sua saudade toda lá, preste as suas homenagens, se sinta triste. Depois, com equilíbrio, você vai dosando aquilo e vai deixando ela lá como uma forma de saudade apenas, e não de tristeza. O medo é a mesma coisa. O nojinho talvez seja aquele tapa de moralidade que a gente precisa levar, porque muitas vezes a gente projeta no próximo aquilo que nós mesmos somos. O medo, né? Pode falar. O instinto de conservação. Exato. Que ele nos proporciona protege a vida. Vou pensar a autodefesa. Mais, vou me defender para não sair fazendo por impulso coisas que eu possa me arrepender. Sim. Para quem está em casa não ouviu o que o Marcelo falou, ele comentou que o próprio Livro dos Espíritos ensina a gente que o medo ele é bom para a preservação da vida, né? Nós estivemos na selva, houve um rugido de um leão, a gente vai ter medo, a gente vai subir numa árvore para poder salvar a nossa vida, senão pode matar a gente. Então, até isso, o medo é importante. Por isso que nenhum deles é menos importante. Nem pode viver só de medo. E nem pode viver só de medo, porque senão o medo também impede que a gente avance. É aquela velha coisa, aquela velha máxima, né? Eu não posso viver do passado, também não posso olhar só para o presente, como se não houvesse um amanhã, e também não posso ficar vivendo só do futuro, porque aí a ansiedade começa a transbordar e você vai perder o controle. Ou seja, tem que haver um equilíbrio. Você tem que pensar no seu passado de uma forma salutar, atuar no seu presente de uma forma moral e ter fé no seu futuro. Tudo isso de uma forma equilibrada. E a raiva, como a gente comentou, vamos explodir de raiva? Vamos, mas vamos usar ela para nos salvar de um perigo. Se o leão viesse, vai ter que ter raiva. É você e o leão. Alguém vai morrer. Então, aí a raiva pode explodir. Solta fogo lá, acende uma fogueira, ataca um pedaço de pau. Está lá a raiva, ela está te protegendo também. Ela serve também para defender aqueles que você ama. Ela serve também para nos trazer arrependimento. Porque é na raiva que a gente faz besteira. É na raiva que a gente... Putz, eu não devia ter falado aquilo. Eu não devia ter feito aquilo. Que besteira que eu fui fazer. Mas se você já está pensando assim, a raiva já foi um pouco positiva. Ela está te trazendo reflexão. Ela está te trazendo uma reforma íntima, quer queira você ou não. Então fica aqui a minha recomendação do filme, né? E dessa analogia super divertida que o filme faz. É genial. É muito genial. E a recomendação se estende às animações da Pixar. Elas são geralmente voltadas para crianças, mas elas têm uma conotação muito mais adulta. A Pixar fez Divertidamente, depois fez o Soul, que é uma das palestras que eu mostrei, que ela aborda diretamente a alma, a morte, a reencarnação, né, o desencarne, para a gente não usar a palavra morte. E agora está nos cinemas, estreou semana passada, os Elementais. É uma animação também, só que com os elementais, o fogo, a água, a terra, o ar. Eu ainda não assisti, estou louco para assistir, devo ver semana que vem. Deve ser um espetáculo também. Fica a minha recomendação. E aí a gente fala um pouco das ferramentas da mente. Eu utilizei esse livro aqui, inclusive eu peguei na biblioteca do Caritas, estou devolvendo ele hoje propositalmente, guardei ele em casa para esse momento, porque eu já li, acho que faz um ano esse livro.
Estou devolvendo hoje, não briguem a tapa por ele, façam uma listinha lá, um mês, empresta para o outro, devolve. Está aqui, graças à Biblioteca do Caritas, porque eu nunca tinha escutado falar desse livro. Em uma das nossas sessões, eu não me lembro se foi uma segunda-feira ou se foi uma sexta-feira, eu vi ele ali em cima, peguei e falei, nossa, tema interessante, né? E não é um livro espiritualista. Não é um livro espírita. Ele é um romance do Augusto Cury, que é um autor bem inteligente também, bem sagaz, assim como Saramago. Você lê o livro, ele não fala em nenhum momento de religião, em nenhum momento de espiritualidade, em nenhum momento de espiritismo. Mas a gente que conhece a doutrina começa a pensar ali e sabe de onde estão vindo as ideias dele. Então, fica a minha recomendação. E a partir dele, eu tirei alguns slides aqui para falar para vocês. Então, Ferramentas da Mente são os exemplos que ele usa. Também, de novo, não é um livro científico, não é um manual, não é um psicólogo que está falando isso para nós de uma forma de tratamento, nada disso. Assim como o filme da Pixar, ele é uma sugestão. Ele é um romance que a gente possa refletir e tirar dele algumas conclusões. Ju, quer falar? O livro é esse aqui, ó, Armadilhas da Mente. No último slide eu vou deixar na tela a bibliografia, tá? E aí dá para vocês pegarem e depois pesquisarem. Inclusive vai ter a imagenzinha dele lá no último slide também. É Armadilhas da Mente, do Augusto Cury, 20 milhões de livros vendidos no Brasil, sendo que essa edição aqui deve ter uns 10 anos. Ou seja, se há 10 anos atrás tinham 20 milhões vendidos, agora deve ter 25 milhões no mínimo. E aí, não há mentes impenetráveis, apenas chaves erradas. E é isso que a gente tem que lembrar sempre. Dito isso, vamos lá para Ferramentas da Mente, extraídos desse livro aqui. A primeira coisa que ele sugere para nós, que o livro é uma paciente, né? É uma mulher muito inteligente, absurdamente competente no trabalho, absurdamente competente como esposa, como tudo, mas ela começa a entrar numa crise psicológica e não sabe sair dela. Só que ela é tão inteligente, mas tão inteligente, que nenhum psicólogo para ela serve. Todos com quem ela vai se tratar, ela começa a fazer, ela inverte a coisa. Ela começa a entrevistar o psicólogo. Ah, mas qual filósofo você leu? Mas o que você acredita? Mas o que você acha? Ah, não, então não serve para mim. Levanta e vai embora da sessão. E não volta mais. Ou seja, nesse excesso de conhecimento e sabedoria, ela se perde, a ponto dela se ver num problema psicológico pessoal, onde não há nenhum profissional que possa ajudá-la. E nem ela consegue se ajudar. E essa é a sinopse do livro. E aí a história conta as passagens dela por diversos psicólogos, até que ela encontra um que começa a dar umas diretrizes para que ela comece a formar um jeito de pensar e se livre dos problemas psicológicos que ela mesma criou, das armadilhas que a própria mente dela criou para ela. E uma das coisas é o que ele chama de DCD, duvidar, criticar e determinar. Ou seja, tudo que a gente vê, tudo que a gente pensa, que a gente vive, a gente tem que pôr o DCD na frente. Tudo. Conversei com uma pessoa, encontrei, conheci, estou no trabalho. Você tem sempre que estar duvidando, criticando e determinando. Porque isso é uma bússola, digamos assim. É uma bússola para a nossa mente. Como se a gente pudesse ter um crivo, o crivo da razão. Raciocinar aquilo que está acontecendo com a gente. E aí vem a arte da dúvida. Princípio da sabedoria da filosofia. Todo filósofo duvida de absolutamente tudo. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, eu tenho 1 ou 2 amigos que fizeram filosofia na faculdade, se formaram filósofos, e não dá para conversar com eles. Não dá. Eles são ateus, eles são alguns agnósticos, e mesmo assim eles não entendem. E isso não é uma crítica, isso é uma observação. Né? A filosofia eu sou fã da filosofia, leio o máximo que eu posso, embora seja sempre uma leitura mais densa, mais complexa, né? Você pega um Nietzsche para ler, vai ser difícil de ler, não é fácil. Né?
Assim como Descartes, todos os outros, a gente pode elencar aqui, Sócrates, Platão, todos os filósofos aí da humanidade, eles são bem inteligentes. A filosofia é algo mágico mesmo. Mas, ao mesmo tempo, faz com que eles sejam céticos. Eles duvidam de absolutamente tudo. Então, é por isso que a arte da dúvida é o princípio da filosofia. A arte da crítica, princípio da maturidade na psicologia. Então, a psicologia entende que a arte da crítica é o princípio de maturidade. Porque a criança, quando ela está naquele estado mais infantil dela, ela não critica nada. Ela pede, ela tem as vontades dela, mas ela não critica. Porque ela não tem tanto discernimento das coisas. Ela ainda não desenvolveu uma vivência para poder começar a criticar. Então, quando a gente começa a ter maturidade, começam as críticas, né? E aí tudo a gente critica, tudo a gente quer dar opinião, tudo é assim que acontece. E a arte da autodeterminação, por isso do DCD. Alicerce básico na área de recursos humanos, mas não recursos humanos, aquele RH que tem lá nas nossas empresas, vem com aqueles testes para a gente fazer, pesquisa se o chefe está sendo amado ou odiado pelos funcionários, se a equipe está em conjunto, está em harmonia, não é esse tipo de RH. Recursos humanos em questão de recursos que nós, seres humanos, utilizamos. E é aí que a gente determina, né? Eu estou com sede, eu tenho como ir até o copo, pôr a água aqui e tomar? Ótimo, eu vou usar esse recurso. Eu vou matar a minha sede. Então, ele inicia esse trabalho com essa paciente no livro, falando desse DCD por causa disso. Então, é a arte da dúvida, a arte da crítica e a arte da autodeterminação. E aí ele vai para as memórias, né? E as memórias, como a gente começou falando, são uma bagagem aí que a gente vem há milênios, provavelmente, somando, vivendo, e elas estão todas armazenadas lá no nosso subconsciente, formando o que nós somos hoje nessa encarnação. E aí ele classifica as memórias para que a gente possa entender os próximos passos. Primeiro, com memória RAM, que é o registro automático da memória. O que é o registro automático da memória? Se nós fecharmos os olhos e eu perguntar que cor é o chão do Caritas, vocês vão se lembrar que o chão é branco. Ou seja, foi automático. Vocês não precisaram entrar aqui e falar, nossa, o chão é branco, eu preciso me lembrar disso. Não, ele é automático. É a memória RAM. Não confundam com a memória RAM do computador, né? Porque aqui ele fez só uma analogia para que essa paciente pudesse começar a enxergar outros prismas e lidar com os traumas pessoais dela. Aí ele vem com a nomenclatura ME, que é a memória existencial. Vivências de vidas passadas, é a nossa bagagem. Ou seja, é o inconsciente. Poxa, eu tenho um trauma ou uma vontade em excesso que vem de uma vida passada, mas eu não sei disso, ela está lá no meu subconsciente. Ela está lá, eu não acesso essa memória. Eu não tenho acesso a ela. Eu sinto, eu me expresso, mas ela vem como vontade, mas eu não tenho acesso para me lembrar daquilo. Ela está lá no inconsciente. Então, ela é a memória existencial. São as nossas bagagens. Aí ele usa a nomenclatura MUC, memória de uso contínuo, consciente ou central, que é apenas 2% de toda a memória. Memória de uso contínuo, aí sim, eu preciso ir para casa. Você se lembra de ir para casa. Eu conheci a Andréia. Eu me lembro do rosto da Andréia. Eu me lembro do nome da Andréia toda vez que eu olho para ela. Essa é uma memória de uso contínuo. Eu estou constantemente usando essa memória de forma consciente. Porque para eu olhar e chamá-la pelo nome, eu tenho que acessar minha memória e lembrar que ela se chama Andréia. Então, ela é um uso constante, ela é um uso contínuo. É o que ele chama de MUC. E aí a gente vem para o perigo disso tudo que ele está explicando. O próximo slide vai complementar. É o alto fluxo. O que é o alto fluxo? É quando a gente começa a trazer memórias sem querer as memórias naquele momento. Então, muitas vezes a gente está num lugar e do nada vem a lembrança de uma coisa ruim, de um medo, de um problema. E aí você pensa, nossa, mas eu estou, sei lá, estou dentro do cinema, vendo um filme, o filme está falando sobre A, eu estou tendo memória sobre Z. De onde está vindo isso? É o alto fluxo. E é aí que mora o perigo. Porque se o nome é alto fluxo,
Se a gente deixar ele no automático, aí danou. Aí realmente você vai sair daquele lugar onde você está, aqueles momentos que a gente fica olhando para o vazio. Nossa, você está me ouvindo? Está entendendo o que eu estou falando? Ah, desculpa, estava pensando em outra coisa. O alto fluxo entrou lá e você não parou ele, você deixou ele seguir. Lembrou do boleto, né? Exatamente, lembrou do boleto, lembrou da consulta médica que você vai ter amanhã e pode ser que venha uma notícia ruim. Sobretudo, alguém que você perdeu, um problema, tropeçou, o dedão estava doente, você tinha esquecido da dor, mas aí você lembrou, aí começou a latejar o dedão. É o alto fluxo. E aí é que mora o perigo. Ele é um mordomo que cuida da formação do eu. Ou seja, se toda hora você deixar o alto fluxo lá, o seu eu vai viver à base daquela memória. Que ela começou sozinha, você deixou ela fluir, e aí você está lá. Mal-humorado, sem nem você saber o porquê. Eu não queria estar mal-humorado hoje. Estou mal-humorado. Por quê? Porque você deixou o alto fluxo sozinho. Né? Senão seríamos eternas crianças. Por quê? É aquilo lá que eu falei. A criança, ela não critica, né? Depois que ela começa a criticar, por mesmo que ela ainda seja pequenininha, é um princípio de maturidade começando lá. Ela está começando a criar uma maturidade, então ela vai começar a criticar. Se a gente não tivesse o alto fluxo, que é esse automático da bagagem da nossa vida, desta vida, consciente, a gente ainda ia ser uma criança. Porque não tem alto fluxo, eu não deixo lembrar, não penso em nada, eu não faço planos, eu não lembro das coisas que eu vivi, eu não faço nada. Tudo que vem não continua na minha cabeça, ela para. Seríamos ainda crianças. E aí o eu no comando. Porque, lembra, o alto fluxo é o mordomo do eu. Ou seja, se fala muito disso, tanto na psicologia como na filosofia. O alter ego, né? Como alguns gostam de chamar, que é o eu pessoal. Poxa, todo mundo aqui gosta de ficar triste? Acredito que não. Todo mundo aqui gosta de se sentir depressivo? Acho que não. Todo mundo gosta de se sentir ansioso? Acho que não. Quando vem uma ansiedade muito forte, a ponto de você ter praticamente uma crise de pânico, você gostaria de estar tendo aquela sensação? Não. E por que ela acontece? Então, o grande erro nosso, uma das maiores armadilhas da nossa mente, é a gente achar que o eu está sempre no comando. Não, ele está sempre no comando. Eu sou eu penso no que eu quero, eu faço o que eu quero. Nem sempre é assim. Por quê? Se você vacilar o alto fluxo, acessa uma janela de memória, você deixa ele correr e o seu eu ficou de canto. Quando você percebe, o seu eu está chorando, está desesperado, está com a raiva explodindo, fazendo besteira, porque você deixou o alto fluxo seguir sozinho. Ou seja, o eu, ele vem depois do alto fluxo, não antes. Se o eu vier antes do alto fluxo, não teríamos alto fluxo. Porque aí o eu está lá, só pensa naquilo que ele quer, só sente aquilo que ele quer. E a vida não é assim. A vida impõe a nós outras coisas, né? A gente tem que passar por determinadas vivências que não tem como escapar delas. Então, o eu, ele é o representante solene da vontade consciente. Ou seja, abriu uma janela de memória lá, que me trouxe uma síndrome do pânico. Antes dela começar, o eu precisa parar. Então, a hora que você sentiu que abriu aquela janela, o alto fluxo começou a correr, o eu pisa no chão e fala, não, peraí, agora não é hora de pensar nisso. Eu estou no trabalho, eu estou numa reunião, eu estou num lugar alegre, eu estou em concentração de outra coisa. Não é hora de pensar nisso. Se você não der essa trava, o alto fluxo vai seguir e vai atropelar o seu eu. E aí você passa a viver só aquilo dentro da sua cabeça. Então, são armadilhas da mente. Gatilho da memória. Sem ele, o eu se perderia no universo escuro da mente humana. Ou seja, vamos fazer o seguinte raciocínio. Nós não temos memória. Fechem os olhos. O que tem lá? Só escuridão. Fechou o olho, apagou a luz, não tem nada acontecendo. Não lembro de nada, não penso em nada. Já era. Por isso que existe o gatilho da memória. E é o gatilho da memória que abre a janela e faz o alto fluxo começar a funcionar. Aí ele explica aqui embaixo essas janelas que eu estou falando para vocês.
Nossa cabeça, assim como mostra lá no Divertidamente, é um grande arquivo, né? Cada um daqueles personagens, se vocês se recordam do slide, eles tinham uma cor. A alegria, por exemplo, era amarela. A tristeza, por exemplo, era azul. Ou seja, cada vivência que nós tivemos gera um arquivo naquela cor, daquele pensamento, daquele sentimento. Essa semana a gente estava conversando aqui, música, né? Às vezes uma música Isso. Para quem está em casa, não ouviu, o Marcelo lembrou que a gente, segunda-feira, teve a nossa reunião dos trabalhadores da casa e comentamos que as músicas ativam esses gatilhos de memória dentro de nós. Ou bons ou ruins, são sentimentos salutares ou não. Então, a música também tem esse poder. Então, o gatilho da memória, ele abre uma janelinha. Se é um gatilho para uma janela de alegria, vai lá a bolinha amarelinha e fica lá no seu arquivo. Se é um gatilho para uma tristeza, sai outra bolinha e fica lá no seu arquivo da tristeza. Essa é uma analogia, uma forma de se enxergar isso tudo que o filme Divertidamente mostra para nós. E aí, curiosamente, aqui o Armadilhas da Mente, o livro do Augusto Cury, ele também fala dessa mesma maneira, só que sem usar personagens divertidos, sem usar cores. Ele usa as janelas. Então, ele usa as nomenclaturas. Janela neutra é a que não tem conteúdo emocional. Que é o quê? É essa janela, como eu dei o exemplo do piso branco. Se a gente fechar o olho, a gente lembra que o piso é branco. Ela é uma janela neutra. Para nós, não trouxe nada, apenas um dado, apenas uma informação, apenas um arquivo que a gente acessa para funções motoras, por exemplo. Aí ele fala das janelas light. Quais são as janelas light? São aquelas prazerosas, que trazem lembranças de altruísmo, de tolerância e a capacidade de síntese e crítica. Então, toda vez que a gente abre uma janela light, a gente está lá com o DCD em ação, né? Estamos lá duvidando, estamos lá criticando, estamos determinando, estamos recordando de coisas boas, de prazeres. Aí é uma janela light. Mesmo assim, o autofluxo tem que ser corrigido. Porque você, às vezes, está num ambiente que não é a hora de lembrar de um prazer, não é a hora de lembrar de algo engraçado. Já deve ter acontecido com vocês. Estão numa reunião, estão num jantar, estão até num velório, às vezes, numa coisa séria, e vem um ataque de riso. O que é isso? Abriu uma janela light, você deixou o autofluxo seguir sozinho, está rindo onde não tinha que ir. Uma reunião que atrasa, então... Então, tem que fazer o autofluxo, o eu tem que estar sempre lá controlando o autofluxo. Se deixar, o autofluxo vira o mordomo do eu. Ele que comanda, ele que obedece. Aí ele entra no que é perigoso, que é a armadilha da mente, que são as janelas killer, que são as fobias, as perdas, as frustrações, as privações, os sentimentos de culpa. Ou seja, nós temos que acessar essas janelas. Elas estão lá para serem acessadas, mas no momento certo, na hora certa. Na hora que a gente estiver conversando consigo mesmo, na hora que a gente estiver refletindo, na hora que for para resolver um problema. Você para, se concentra naquele problema, abre essa janela e resolve o que tem para resolver. Agora, se essa janela abrir e você deixar o autofluxo seguir, não importa onde você estiver, muito provavelmente você vai estar enrascado. Você vai passar um aperto ali, um apuro, porque você deixou o autofluxo seguir. E, além das killers, são as janelas killers duplo P, que ele chama. O que isso significa? Que elas são tão traumáticas, mas são as piores memórias que a gente pode ter. São aquelas memórias que a gente quer esquecer e não consegue esquecer. São os verdadeiros traumas. Esses são os que mudam a nossa personalidade. Seja qual for o trauma. Pode ser um trauma simples ou um trauma exagerado, mas ela vai mudar a nossa personalidade de uma forma ou de outra. Ou seja, se a gente deixar o autofluxo toda hora abrir uma janela duplo P, toda hora a gente está tendo mudança de personalidade. Aí a gente escuta o quê? Aquele ali tem bipolaridade. Aquela pessoa é bipolar. Por quê?
Porque toda hora ela está deixando o alto fluxo, a cabeça dela abrir janelas traumáticas em excesso que fazem com que ela oscile o tempo todo, entre alegria, tristeza, raiva, ódio, rancor, saudade, e aí a gente perde o controle de novo. Então, são armadilhas da mente. Então, é muito interessante a forma como é muito mais detalhado, óbvio, os exemplos são muito mais ricos, mas é muito interessante como Augusto Cury faz essa analogia. E aí a gente vem no defenda a sua mente. Eu até botei aqui uma imagenzinha curiosa. Quer dizer, a raiva, quando explode, sai fogo da cabeça dela. O que a mente faz? Vamos assar um marshmallow aqui e tá tudo bem. É o eu no controle. Vamos se controlar, vamos se equilibrar. Pô. Mas a raiva, vamos extrair da raiva aquilo que tem de bom. Que é, como eu dei o exemplo do leão. Aquele momento foi bom usar a raiva. Você precisava lutar pela sua vida, junto com o medo. Você precisava daquilo. Ou ela vai te trazer reflexão. Ou seja, é aquele famoso fazer uma limonada daquele limão azedo. Então, as defesas da mente são muito importantes para que a gente possa estar toda hora com o DCD duvidando, criticando, determinando e nos colocando com livre-arbítrio, com o eu na frente de qualquer outro fluxo, abrindo as janelas de memória, só aquelas que a gente quer ver naquele momento. Não pode estar à mercê do alto fluxo. Senão ele fica abrindo cada hora a janela que ele quer e você vai ficar desequilibrado. E aí eu trouxe também 3 frases que ajudam a gente a defender a nossa mente. Por exemplo, a vingança. A vingança apenas planta mais sementes de vingança. No meio desse ciclo, alguém tem que ser forte o suficiente para conseguir suportar. E apenas suportar. Sem se vingar de novo. Porque só assim você vai quebrar o ciclo. Ou seja, a pessoa me fez uma coisa ruim. Eu me vingo e faço uma coisa ruim para a pessoa. Aí ela vai se vingar fazendo de novo uma coisa ruim. Eu me vingo de novo da pessoa. Ótimo, passaram 10 encarnações e vocês estão lá ainda. E aí, como é que vai fazer? Vocês vão ficar mais quantas vezes aí vindo e um se vingando do outro? Ou seja, alguém tem que ceder. Ou seja, se toda hora eu abrir essa janela, killer, lembrar da vingança, deixar a raiva tomar conta e me vingar, esse ciclo será infinito, ele não vai acabar nunca. Então, alguém nessa relação tem que falar, não, tudo bem, eu vou aceitar, eu vou aguentar, eu vou fechar essa janela, não vou olhar para ela, vou segurar o meu alto fluxo, vou perdoar e vida que segue. Pronto, o ciclo se quebrou. Então, a vingança tem que ser tratada com atenção. Temos que defender a nossa mente da vontade de vingança. Saudades é a mesma coisa. Desculpa, gente. A frase sobre vingança é do William Young. Ele foi quem escreveu o livro A Cabana. Tem até o filme também, A Cabana. E ele deixa isso bem claro lá no livro, mostrando uma relação entre pais, filhos, em que havia uma bagagem, né, de uma vida passada, e haviam vinganças ali acontecendo, e alguém naqueles personagens teve que suportar e que conseguiu quebrar o ciclo. A frase é do livro e do filme A Cabana. A próxima frase é saudades. A vida dos mortos está na memória dos vivos. Quem nos disse isso foi Jesus Cristo. O que isso significa? Por mais saudade que a gente tenha, vamos abrir só as janelas lights. Vamos deixar as janelas lights abertas. Poxa, me deu saudades de uma pessoa que eu perdi. Lembra aquele almoço? Como foi legal? Lembra aquele episódio? Lembra aquele final de ano? Que delícia que foi? De novo, a gente controlando e não deixando o alto fluxo abrir aquela janela de memória daquela pessoa doente, daquela pessoa sofrendo, ou daquela pessoa se vingando de nós. Ou seja, até para quem já partiu desse mundo, se a gente não souber lidar com a saudade, não abrir na nossa cabeça as janelas certas das memórias daquela pessoa, a saudade vai nos afundar também. O alto fluxo vai tomar conta e vai te tomar de tristeza. Aquela saudade vai virar uma tristeza. Ou seja, defenda a sua mente da saudade. Use a sua inteligência, o seu livre-arbítrio, para fazer aquela saudade ser salutar.
Lembre-se só das coisas boas. Tenta se lembrar das coisas boas. Quando for para se lembrar das coisas ruins, é para uma autorreflexão, para uma evolução moral e pessoal. De resto, fecha a janela na hora que ela abrir. Não deixa o autofluxo lembrar e abre a outra janelinha light lá e fala, não, eu quero olhar só para essa janela, só para aqueles bons momentos. E a última frase aqui desse slide é ódio. O ódio também é um perigo, é uma armadilha para a nossa mente e para a nossa alma. Se defenda com um sorriso, ofenda com o silêncio e vença com a indiferença. Quem disse isso para nós foi Albert Einstein. Ele não era um espiritualista, ele não era um emissário de Deus, digamos assim, um messias, nada disso. Ele era um cientista, um estudioso. E ele próprio entendeu que aquela raiva lá, se a gente alimentar ela vai tomar conta da nossa mente. Ela vai incendiar os nossos pensamentos. Ela vai fazer com que a gente abra as janelas de memória mais ruins que a gente tiver. As piores janelas. Então, o que é melhor a gente fazer? Vai se defender? Não se defende com a raiva. Sorria. Depois você reflete, depois você perdoa ou não, depois você pensa o que você vai fazer. Mas não haja no impulso. Não deixe o autofluxo tomar conta. Ofenda com o silêncio. A pessoa vai estar lá te ofendendo, vai estar lá te provocando, vai estar lá querendo se vingar de você, e você está sereno, você está em silêncio. Lembra, você precisa quebrar o ciclo. Alguém tem que quebrar o ciclo. O próprio Jesus mostrou isso para nós. Quando ele estava lá na cruz, lá crucificado, ele não estava despejando palavras de ódio. Ele não estava condenando e desejando o mal de quem crucificou ele. Pelo contrário, ele estava lá em silêncio, em oração com ele, com nossa força maior, com nosso Deus, pedindo, às vezes, até perdão para aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. E a gente vence com indiferença. Ou seja, todo dia aquela pessoa vai tentar me magoar, todo dia aquela pessoa, aquela situação vai tentar me trazer o mal, vai tentar me desviar, vai tentar fazer com que eu abra uma janela killer, uma janela de memórias traumáticas para mim. Eu tenho que ser indiferente a isso, eu não posso me abalar. Ou seja, se você se ofendeu, é porque você deixou de ser ofendido. Se você está equilibrado, está bem consigo mesmo, e uma pessoa fala uma crítica sobre você, o que você faz? Seja indiferente àquela crítica. Não esboce uma reação para aquela pessoa. Deixa ela criticar. Ela tem o direito dela de te criticar. Aí você depois reflete em silêncio, sem brigar, sem deixar a raiva tomar conta, e decide se aquela crítica foi construtiva ou não foi, se aquela pessoa tinha razão ou não tinha. E se ela não tinha, ótimo, a indiferença está lá para isso. Mantenha a indiferença. Então, essas são também armadilhas da mente, mas nós estamos no controle. A gente só vai deixar essas armadilhas pegarem a gente se a gente não defender a nossa mente. E aí a personagem do livro aqui, Armadilhas da Mente, se chama Camille no livro, né? E em determinado momento, mais para o final, ali, do meio para o final do livro, ela também era filósofa, ela também gostava de fazer teses, digamos assim. Ela era professora, inclusive. E ela deixa ali uma carta, uma reflexão muito profunda. E aí eu escrevi aqui a reflexão em 3 slides, para ficar fácil e sistemático da gente ler, e eu vou ler para vocês. Quando o ser humano for capaz de explorar todos os horizontes do infinitamente grande e todos os labirintos do infinitamente pequeno, ele dirá com orgulho: eu domino as entranhas do imenso universo e a intimidade do pequeno átomo. Ou seja, quando o ser humano dominar aquele meio onde ele convive, não abrir janelas que não sejam prazerosas para ele, conseguir domar o seu autofluxo, entender o ambiente social onde ele está inserido e também se entender, aí a gente vai estar capaz de seguir sem traumas, sem maiores armadilhas com a nossa mente. E ela continua: nesse momento, terá tempo para aquietar sua ansiedade
e descobrir que cometeu um grave erro ao não explorar o mais importante de todos os espaços, sua própria mente. Ou seja, toda hora a gente está externando, toda hora a gente está externando. A culpa é do outro, foi o outro que fez aquilo comigo, eu fiquei bravo por causa do outro, eu passei por aquilo por culpa de tal situação, por culpa de tal pessoa, a gente está sempre externando. Estamos sempre externando e delegando a culpa. A culpa é sempre de alguém. A gente terceiriza a culpa o tempo inteirinho. Eu estou atrasado, eu estou 20 minutos atrasado, mas aqueles 40 segundos do elevador chegar no meu andar, a culpa é do vizinho, que ficou segurando a porta até o cachorrinho dele entrar no elevador. A culpa é dele. A culpa não é minha, que perdi 20 minutos. A culpa é dele, que demorou 40 segundos a mais para fechar a porta do elevador. Então, é só um exemplo que acontece muito no nosso cotidiano. Então, o mais importante é a nossa própria mente. Ficará perplexo ao entender que se tornou um gigante no mundo de fora, mas um menino no mundo de dentro. Ou seja, aquela pessoa que está lá no dia a dia, ela atropela todo mundo, ela se vinga de todo mundo, é só ela, é o egoísmo, é o egocentrismo à frente de tudo, ela só pensa nela, ela não para refletir, ela não conversa consigo mesmo, ela está gigante no mundo externo. Mas aí, quando você vai ver, ela está pequenininha lá no mundo interno. Ela esqueceu de conversar com ela mesma, ela esqueceu de buscar melhorar, ela esqueceu de corrigir os próprios erros, ela esqueceu de refletir. Ela está lá pequenininha. Compreenderá, enfim, por que no auge da indústria do lazer nunca fomos tão tristes. Quantas opções de lazer e de alegria a nossa atual civilização tem? Infinitas. São praticamente infinitas. Se a gente falar assim, amanhã eu vou matar todos os prazeres disponíveis, todas as alegrias disponíveis nesse mundo atual, você não consegue, não dá tempo em um dia de fazer. Talvez nem um ano, talvez nem 10 anos, talvez nem uma vida inteira. Então, como que em meio a tanto lazer, a tanta opção, tanta alegria, a gente consegue ser tão triste hoje em dia? Porque a gente não cuida das armadilhas da nossa mente. A gente não escolhe as janelas certas na hora certa para refletir, para duvidar, para criticar, para determinar. Por que no apogeu da psicologia? Porque os psicólogos nunca foram tão avançados no trabalho deles, né? A psicologia tem um trabalho aí de milênios, digamos assim, né? É uma profissão que hoje ela está cada dia mais desenvolvida, cada dia com mais ferramentas, cada dia mais inteligente, cada dia mais capaz de tratar as outras pessoas, as outras psiques. Então, como que hoje, nesse apogeu da psicologia, nunca fomos tão estressados e deprimidos? Por quê? Porque você está indo para o trabalho, ou você acordou, simplesmente abriu os olhos na sua cama, antes de você agradecer de abrir os olhos, antes de você agradecer de ir para o trabalho, antes de você agradecer o que você tem, você está reclamando de alguma coisa. Ai, porque tocou cedo demais no sono. Ai, porque está chovendo. Ai, porque está trânsito demais. Ai, porque não sei o que lá. Ai, porque não sei o que. De novo, somos nós escolhendo as janelas erradas. Sabe? E toda vez que a gente ficar escolhendo essas janelas, o alto fluxo vai estar lá, e ele vai ficar gerando aquelas imagens e vai ficar potencializando aquilo que você não quer. Então, nós temos que estar toda hora à frente disso tudo. É o eu no comando. Por que na era da informação nunca formamos tantos repetidores de dados? Né? Nada se cria, tudo se copia. Vocês já ouviram essa frase? Então, quer dizer, a gente está sempre olhando também para outra frase, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Porque eu não estou preocupado em fazer o meu, estou preocupado em repetir o que o vizinho fez. Pô, se o vizinho deu certo aquilo ali, eu vou repetir esse dado aí, deve estar dando certo. Se ele tem tal coisa, se ele fez tal coisa, se ele se transformou em tal coisa, eu quero repetir aquele dado. Gente, nós temos ferramentas infinitas hoje à nossa disposição. Vamos ser aquilo que a gente quer ser. Né? O livro deixa isso claro para a personagem. Por isso que ela escreve isso aqui. Isso aqui tudo são palavras da Camille, que é a personagem do livro. Obviamente, são palavras do Augusto Cury. Descobrirá surpresa algumas armadilhas da sua engrenagem mental que conspiram contra a sua liberdade de escolha. Entenderá que faz guerras porque facilmente constrói inimigos em sua mente. Sofre pelo futuro porque não tem no presente um caso de amor por sua própria existência. Enxergará
enxergará que traumas não são sentenças de morte, que crises são oportunidades e que lágrimas são nutrientes para novos capítulos. Novamente, se a gente deixar só aquelas janelas ruins abertas, vai ficar tudo ruim mesmo. É melhor que a gente abra as janelas certas e nos mantenha no caminho do progresso. E, acima de tudo, entenderá que o tempo da escravidão não cessou nas sociedades democráticas. Por quê? Nós ficamos escravos da nossa própria mente. A gente deixou o autofluxo tomar conta. Não é o eu que está no comando mais. É o autofluxo que abriu aquela janela lá, fez você se transtornar, fez você ficar com raiva, com medo, com nojo. Ou seja, você virou escravo da sua própria mente. Então, mesmo com democracia, com livre-arbítrio, com todas as ferramentas, toda a ciência que a gente tem, todas as opções de lazer, a gente continua escravo da nossa mente. A gente continua deixando o autofluxo abrir as janelas que a gente não gostaria de abrir. E nesse dia, ele talvez entenda que o ser humano só é verdadeiramente livre no teatro social se primeiramente for no teatro psíquico. Ou seja, se a gente não estiver bem com a gente mesmo, como é que a gente vai ficar bem com os outros? Se eu não estou bem sozinho, como que eu vou ficar bem acompanhado de alguém? Ou eu vou transferir para essa pessoa, e essa pessoa vai passar a ser o meu guru, meu salvador da pátria, ou eu vou brigar com essa pessoa. Eu não estou bem nem comigo mesmo, como eu vou ficar bem com outra pessoa? E aí, Antístenes, que foi também um filósofo, ele falou, a gratidão é a memória do coração. Ou seja, dentre todas essas janelas aí, que a gente falou hoje, 1 hora falando sobre elas, a gratidão é a maior memória do coração. Porque se a gente sempre lembrar de primeiro ser grato, a gente já está conseguindo escolher quais são as janelas que a gente quer abrir. Então, eu estou sendo grato por qualquer pessoa, qualquer coisa que seja. Eu estou sendo grato por esse copo d'água. Estou sendo grato por esse livro que eu li. Eu estou sendo grato por estar tendo a oportunidade aqui de também me autoavaliar e também estudar para poder melhorar. Ou seja, a gratidão está vindo do meu coração. Eu estou com ela, com a gratidão, evitando abrir as outras janelas. Então, eu não estou abrindo a janela lembrando que eu demorei 1 hora no trânsito para chegar aqui numa sexta-feira. Nem se eu estou com fome, ou se eu tinha um outro compromisso para ir, nada disso. Porque a gratidão fez eu botar o pé no chão. E aí fez eu aproveitar aquele momento. Fez eu viver o presente com atenção. Sem ficar pensando no passado, abrindo um monte de janela que não precisa, e sem ficar precisando prever o futuro e gerar ansiedade dentro de mim. Então, eu finalizo a palestra de hoje com essa frase, porque eu acho que é uma das melhores ferramentas para a nossa mente. Vamos ser gratos. Depois que a gente for grato, aí fica fácil da gente medir se a coisa está mesmo ruim, se não está, porque aí vai vir a dúvida, a crítica e a determinação, que sempre tem gente pior, sempre tem uma coisa ruim, e tudo que está ruim pode ficar pior. E aí era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu tentei, fiquei olhando para o relógio para a gente tentar fazer em 1 hora, deu certo, porque a última palestra acho que eu falei bastante, que eu falei sobre a lei do progresso, o tema era bem denso, bem complexo, e aí eu me empolguei, fui falando, virou quase um sermão, quase uma bronca, e a ideia não era essa. A ideia hoje, por isso que eu fiz questão de colocar as coisas do divertidamente, para que a gente possa sorrir um pouco, para que eu possa trazer essas analogias, essas formas de pensar, de uma forma legal, para que vocês lembrem disso amanhã, sem pensar, nossa, a palestra ontem foi pesada. A palestra ontem foi, meu Deus do céu, tomei uma bronca ontem, tenho que melhorar. Não, aqui eu trouxe hoje ferramentas alegres, formas da gente tentar cuidar da nossa saúde mental. E por que as armadilhas da alma? Porque a nossa mente, o nosso pensamento é a alma, e tudo isso que gira em torno da gente vira energia. Vai lá para a nossa alma, vai lá para a nossa bagagem. A hora que a gente terminar essa vida e vir a próxima, está tudo lá. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa gerar uma reflexão divertida em todos vocês. Beleza?